Hoje nós vamos falar sobre um tema que levanta muitas dúvidas, debates e até polêmicas: o dízimo. Talvez você já tenha ouvido inúmeras pregações sobre isso. Alguns pregadores dizem que, se você não dizimar, estará debaixo de maldição. Outros afirmam que o dízimo não tem mais nada a ver com o cristão de hoje, que ficou lá no Antigo Testamento. Mas será que essa é a verdade? O que realmente a Bíblia ensina? Qual é, de fato, o verdadeiro significado do dízimo? Eu quero que você fique comigo até o fim desse vídeo, porque aqui nós não vamos olhar apenas para frases soltas ou versículos isolados. Nós vamos percorrer a palavra de Deus de Gênesis até o Novo Testamento. Vamos entender o contexto histórico, o coração por trás dessa prática e assim descobrir o que significa hoje viver o princípio do dízimo. Para começar, precisamos voltar no tempo muito antes de Moisés, muito antes da lei. O primeiro homem que a Bíblia registra entregando o dízimo foi Abraão, o pai da fé. Em Gênesis 14, depois de uma vitória inesperada sobre reis poderosos, Abraão encontra Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele reconhece que a vitória não foi fruto apenas da sua estratégia ou força, mas da intervenção de Deus. E então, como ato de gratidão e honra, ele separa a 10ª parte de tudo e entrega ao sacerdote. Aqui nós já aprendemos algo muito importante. O dízimo não nasceu como um imposto, nem como uma obrigação legal. Ele nasceu como resposta de fé, como uma declaração: Senhor, eu reconheço que tudo o que eu tenho vem de ti. Essa é a raiz do dízimo. Não medo, não barganha, mas gratidão. Depois de Abraão, vemos também Jacó, que ao ter um encontro com Deus em Betel, faz um voto dizendo: de tudo o que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Novamente, o dízimo aparece como resposta a uma experiência com Deus, um compromisso voluntário de fidelidade. Somente séculos depois, com Moisés, o dízimo foi incorporado na lei de Israel. Ali, ele ganhou uma estrutura mais organizada. O dízimo tinha 3 funções principais. Primeiro, sustentar a tribo de Levi, que não tinha terras próprias e vivia do serviço no templo. Segundo, garantir que houvesse mantimento para os estrangeiros, órfãos e viúvas. E terceiro, manter o culto e a adoração a Deus em ordem. Ou seja, o dízimo dentro da lei não era apenas um ritual religioso, ele era um instrumento de justiça social. Ele ajudava a manter o equilíbrio da comunidade e mostrava que a fé verdadeira sempre se expressa também em cuidado pelo próximo. Mas com o tempo, o coração do povo foi se corrompendo. Eles passaram a tratar o dízimo como algo sem importância, trazendo qualquer coisa para Deus, muitas vezes de forma negligente. E é nesse contexto que surge a famosa passagem de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Esse versículo é um dos mais citados até hoje, mas também um dos mais mal interpretados. Deus não estava apenas reclamando de falta de dinheiro no templo. Ele estava mostrando que o coração do povo havia se afastado. Eles estavam quebrando a aliança, vivendo de forma infiel. E o dízimo era apenas um reflexo dessa infidelidade. O problema não era a quantidade, mas a falta de temor. Agora, quando passamos para o Novo Testamento, precisamos ter cuidado. Muitos dizem, Jesus nunca mandou dar o dízimo. Mas veja o que ele falou em Mateus 23:23. Ele criticou os fariseus porque eles davam o dízimo até das mínimas ervas, mas esqueciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus diz: vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, ele não aboliu o dízimo,
mas mostrou que ele não pode ser usado como desculpa para viver sem amor, sem compaixão e sem verdade. Além disso, em Hebreus 7, o autor relembra o episódio de Abraão e Melquisedeque e aponta para Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, que não é segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que o dízimo não está preso apenas à lei de Moisés. Ele transcende, apontando para Cristo, o nosso sacerdote eterno. Então, o que podemos entender até aqui? O dízimo não é um fardo, não é uma obrigação para quem tem medo de maldição. O verdadeiro significado do dízimo está em reconhecer que tudo vem de Deus. Está em colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas finanças, no nosso coração e na nossa vida. O dízimo não é sobre enriquecer pastores. Ele não é sobre barganhar com Deus. Ele não é sobre medo. O dízimo é sobre fidelidade, obediência e gratidão. É uma declaração visível de que Deus é a fonte da nossa provisão. É claro que o Novo Testamento também nos ensina sobre ofertas voluntárias, sobre generosidade, sobre dar com alegria. Paulo disse em 2 Coríntios 9, cada um dê conforme propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso nos mostra que a contribuição cristã não é feita por pressão, mas por amor. Mas perceba algo, o dízimo pode ser a base, o ponto de partida para essa vida de generosidade. Ele nos treina a sermos fiéis, a não deixarmos que o dinheiro governe o nosso coração. Ele nos lembra, mês após mês, que a nossa confiança não está no salário, na empresa ou na economia do país, mas no Senhor que abre as portas e sustenta em qualquer tempo. Muitos ainda perguntam, se eu não dizimar, estarei em pecado? A resposta não é tão simples. O pecado não está apenas em deixar de entregar uma porcentagem. O pecado está em viver sem reconhecer Deus como fonte, em colocar a confiança nas riquezas, em viver de forma egoísta. Não é a prática em si que salva ou condena, mas o coração por trás dela. Por isso, o verdadeiro significado do dízimo é espiritual. Ele é um teste de fidelidade. Ele é um lembrete constante de que não somos donos de nada, apenas mordomos daquilo que Deus nos confiou. Ele é um convite a viver com as mãos abertas, generosos diante de Deus e dos homens. E quando você entrega o dízimo com esse entendimento, você está participando da obra de Deus na terra. Você está ajudando a sustentar missionários, igrejas, ministérios, ações sociais. Você está investindo na expansão do reino. O seu dízimo não para no gasofilácio. Ele alcança vidas, famílias, cidades. Eu sei que ao longo dos anos, muitos abusos aconteceram. Muitos líderes usaram o dízimo para manipular, para enriquecer, para impor medo. E isso afastou muita gente desse princípio. Mas não permita que o erro dos homens roube de você a verdade da palavra. Não deixe que experiências negativas apaguem um princípio tão poderoso. O verdadeiro significado do dízimo não está na imposição, mas na revelação. Quando você entende que tudo é de Deus, o dízimo deixa de ser peso e passa a ser privilégio. Ele se torna parte da sua adoração, uma expressão da sua fé e um canal para que bênçãos fluam não só para você, mas através de você. Por isso, não encare o dízimo como uma obrigação fria. Veja-o como um ato de adoração, como uma semente de fidelidade, como um passo de fé. Porque no fim das contas, o que Deus procura não é o seu dinheiro, mas o seu coração. E onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração.